Oi, pessoal, voltando. Agora vai dar tudo certo, a nossa live da cultura da Lei Paulo Gustavo. Quero cumprimentar cada um e cada uma que está aqui conosco, nossos trabalhadores da cultura, nossos agentes culturais, nossos gestores, nossos produtores e toda a militância desta causa, uma causa tão nobre, tão necessária, tão cheia de sentido e significado. Acho que no período da pandemia, nós sentimos, né, Caê, o que é a vida sem cultura, sem música, sem livro, sem arte, sem teatro, sem dança, sem essa expressão da vida que traz tanto sentido para nós. E eu já estou abrindo aqui para o Caê dar um oi. Diga Boa, aí. no... Boa noite, Lu, boa noite, pessoal. Que alegria nós estarmos aqui conectadas para compartilhar, acho que celebrar, acho que hoje a gente está aqui, vai compartilhar aqui algumas dicas, mas acho que é isso, né, Lu? A gente vai celebrar essa volta da cultura em nossas vidas, mas da cultura na política pública, né? Então, e é exatamente nesse sentido que nós teremos, então, esse momento. Depois eu vou também chamar o Alexandre, que é o nosso representante do escritório do Ministério da Cultura em Santa Catarina. Olha, o MINC, que é o Ministério da Cultura, e aí quando eu falar MINC, vocês já sabem que essa sigla significa Ministério da Cultura. O MINC voltou, e voltou com tudo, não só com a brilhante Margarete Menezes, com toda a sua equipe, com políticas públicas, mas voltou também com um olhar de compreensão do que é cultura, nas suas mais diferentes formas de representação, porque assim é o povo brasileiro, assim é o nosso país, e assim tem que ser a cultura. A cultura não tem um jeito, não tem uma forma, não tem um modo de fazer, né? A cultura é isso tudo. Então, é com muita alegria que a gente tem esse momento de hoje para também comemorar. E eu quero dizer, antes de chamar o Alexandre, que já está conosco aqui, vocês já estão vendo, ele está em trânsito, né? Mas eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz em perceber que agora a gente vai para Brasília, vai para o Ministério da Cultura e nós somos recebidos por quem não olha para o setor cultural com preconceito, com um olhar pecaminoso, né? Com um olhar desconfiado, mas olha para a cultura como uma expressão da vida, da arte, do fazer do brasileiro. Então, eu estive logo no início do ano em Brasília, fomos recebidos pelo secretário adjunto, né, o segundo escalão do MINC, e depois estivemos na Bahia, no lançamento da Lei Paulo Gustavo, que foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Então, o MINC está voltando com tudo, e está voltando com a Lei Paulo Gustavo e com vários outros editais que a gente também vai trazer para vocês. Mas a Lei Paulo Gustavo significa recurso para todos os municípios brasileiros e todos os estados. Porque o nosso presidente Lula é bem diferente do governador de Santa Catarina, né? Nosso presidente Lula é republicano, é um estadista, respeita o dinheiro público que tem que ser para todos, independente do critério partidário ou político, né? Então, o MINC voltou, e como o MINC voltou, nós temos Ministério da Cultura em Santa Catarina, e nós temos o Alexandre. Alexandre, conta para gente, para nós aqui, um pouco desse processo todo, né? E em que momento nós estamos agora na Lei Paulo Gustavo? Tu tá com a palavra. Então, gente, o Mink voltou e voltou para a live também. Vocês viram que eu caí um pouquinho aqui rapidinho. A gente teve uma agenda intensa hoje. Nós brincamos assim em Brasília, o povo diz, nós estamos trocando o pneu com o carro andando, né? Então acabou que eu peguei esse trânsito na saída da ponte, mas é isso, né? Essa pujança, essa alegria que a gente percebe, que a gente sente em todos os lugares.
Eu tenho percorrido muitos municípios aqui pelo estado e a gente tem percebido que, inclusive, aqueles setores que nem sequer estavam, enfim, do nosso lado, a gente sabe que Santa Catarina tem um perfil um pouco mais conservador, comemorando, né, feliz, as pessoas percebendo a diferença gigantesca do que é esse primeiro semestre desse ano, com tudo que aconteceu nos últimos anos. Então, chegando recursos às prefeituras, é o caso de São José, Florianópolis, a gente estava contando, mas muitas outras, já com recurso em caixa, o Estado também, né, para fomentar a produção cultural em todas as áreas. Isso é extraordinário, sobretudo pelo tanto de sofrimento que o nosso povo sofreu nos últimos tempos. E lembrar, né, como tu falavas, Lu, a cultura, ela não é um acessório, ela não é uma coisa somente de entretenimento, de prazer, ela proporciona isso também. Mas ela é um direito fundamental, e nós precisamos garantir os meios para que ela seja desenvolvida, a cultura de base comunitária, sobretudo. Então, a gente está aí com mais de 125 milhões de reais que o governo Lula enviou para Santa Catarina, né? Uma adesão voluntária, e nós conseguimos atingir mais de 97% dos municípios, ou seja, dos 295, apenas 8 de menor tamanho e, portanto, de menor valor é que não acessaram esse recurso. Então, os editais já estão no forno, está todo mundo correndo muito, preparando esse momento aí de seleção dos projetos, de premiação, de reconhecimento. Então, a gente vai ter muita coisa linda acontecendo efetivamente com os recursos da Lei Paulo Gustavo. Isso é uma alegria para nós, assim, de ver o Ministério retornar com tanta força, como a ministra costuma dizer, com tanta potência, é extraordinário. E relembrar, assim, que nós não chegamos aqui sozinhos ou só pelas mãos dos técnicos, dos nossos servidores, porque teve muita gente que se envolveu. E eu quero destacar no Parlamento Catarinense o papel da Comissão de Educação e Cultura, que a Luciane, que é uma guerreira, está tocando e provocando e fazendo o comitê de acompanhamento e audiências públicas. Temos que falar do papel aí da operativa, do comitê Paulo Gustavo, muita gente que se envolveu, pessoas que inclusive estavam também, né, Lu, Caê, lutando para que a lei existisse, para que aquele pandemônio que graças a Deus acabou no dia 31 de dezembro, assumisse o compromisso, fizesse cumprir, não foi por decisão do STF, mas aconteceu, né? Então, as associações de municípios, do sistema FECAM, com conselhos dos gestores estaduais, então foi um esforço conjunto, porque é isso que o governo Lula está fazendo, união e reconstrução. Exatamente o slogan do nosso governo é o que está acontecendo na cultura. Com essa união, com essa força, a gente está conseguindo promover a reconstrução das políticas culturais. E tem muito mais coisa para acontecer aí. Muito bom, Alexandre. Então, olha essa animação, né? Isso é resultado de um país que volta a respirar e respirar com afeto, né? Com democracia, olhando para as políticas públicas de Estado, não apenas com orçamento secreto, né? Esquecemos orçamento secreto, esquecemos esquecemos não, a gente não esquece. Vamos dizer que agora nós estamos no outro caminho, né? Um caminho aí de muito mais resultado e muito mais dignidade. Mas eu quero lembrar aqui isso que o Alexandre falou, que o governo anterior tentou vetar, barrar, impedir, e o setor cultural foi muito forte e acompanhou e, inclusive, foi protagonista junto ao Congresso Nacional para a gente ter esse escopo da lei que nós temos hoje, né? Então, a gente deve muito a essa organização do setor cultural nacional, nos estados e nos municípios. E também lembrar que aqui no estado nós tivemos todas as etapas das oitivas, né? Que é a escuta, né? Para ter a lei Paulo Gustavo, e os municípios e o estado têm que aderir à lei. Então, essa parte nós vencemos. Agora, tem muita gente que está nos perguntando e procurando a nossa equipe, pedindo orientações sobre como apresentar os projetos de lei
da Lei Paulo Gustavo, né? Nós sabemos que tem municípios maiores que têm equipe que trata, que faz a gestão da cultura, mas nós temos muitos municípios que o secretário da Educação é da Cultura, é da Assistência, é do Esporte, e não tem ninguém para ajudar, tá ele meio sozinho. Então, diante de todos esses pedidos da nossa equipe, né, nós vamos fazer esse momento. Nós sabemos que os municípios e o Estado estão na fase de planejamento dos editais agora, com os detalhes e orientações do Ministério da Cultura. E agora, então, nós vamos fazer esse momento chamando o CAE, para quem não conhece o CAE, né? O CAE é esse moço que está aqui no meio, né? De nós dois aqui, agora só o CAE. Fone de ouvido, o CAE foi presidente da Fundação Cultural de São José de 2014 a 2016. E agora eu tenho o privilégio de ter ele no meu mandato, na nossa equipe. É uma pessoa maravilhosa, competentíssima, entende muito de cultura, né? Então, CAE, está contigo a palavra para você trazer essas dicas. E eu espero que todo mundo aproveite essa oportunidade. Está contigo, CAE. Valeu, Lu, muito obrigado. Que alegria também dividir esse espaço contigo, essa grande voz da cultura no Parlamento de Santa Catarina, e com o Alexandre, esse grande companheirão, servidor do Ministério da Cultura, que tem, junto agora com uma equipe também aqui em Santa Catarina, exercendo um papel fundamental aí para a gente avançar na Lei Paulo Gustavo. Ele já trouxe a boa notícia, que foi a adesão aí, então, de muitos municípios. Essa etapa, então, que a galera está esperando a chegada dos editais. Então, a gente vai agora compartilhar, então, Lu, algumas dicas, né? O pessoal pergunta, mas como é que eu vou me preparar? Como é que eu vou me organizar? Então, nós preparamos aqui algumas dicas para você que é fazedor e fazedora de cultura, ou trabalhador e trabalhadora nessa área, você que está interessado em levar uma ideia da sua organização para colocar em prática produção de arte e cultura com os recursos da Lei Paulo Gustavo. Então, vamos lá. O primeiro passo é a gente está nessa curiosidade. Mas editais, como assim? Como que eu espero o edital? Bom, gente, o edital é um instrumento legal para que você possa acessar os recursos públicos. Como já foi aqui dito pela Lu, e o Alexandre também já deu aqui um sinal, a gente está nessa etapa dos editais sendo preparados, sejam pelas prefeituras e também pelo governo do estado, no nosso caso, a Fundação Catarinense de Cultura. O que a gente vai trazer aqui são algumas pinceladas, algumas ideias, porque cada edital, fruto da escuta com a sociedade civil, tem aí a sua especificidade, vai ter algumas nuances, algumas particularidades. Então, lembre-se, hoje são dicas, você deverá observar com detalhes quais são os tópicos que vão ser exigidos nos editais aí da sua cidade. E vale lembrar que o Ministério da Cultura, lá na página que tem a Lei Paulo Gustavo, já ofertou aos municípios alguns modelos, algumas dicas, algumas orientações. É o nosso ministério fazendo de tudo para facilitar, para que nós, aqui na ponta dos nossos municípios, possamos acessar os recursos dessa política pública. Então, vamos lá. Uma outra questão. Como que eu vou participar dos recursos da Lei Paulo Gustavo? Tem duas maneiras de você acessar o recurso. Você pode apresentar o seu projeto sendo você, enquanto pessoa física, pelo seu CPF. Se você entrar como seu CPF, não se esqueça, você vai ter que deduzir ali na frente, fazer a dedução do seu imposto de renda. Você vai receber um valor X e desse valor X vai ser descontado o imposto de renda. Então, fique atento a isso. Mas você pode acessar a Lei Paulo Gustavo também se você for um MEI, um microempreendedor individual. Então, fica a dica, quem sabe vai dar tempo aí de você criar o seu MEI e acessar esse recurso como o seu CNPJ enquanto microempreendedor individual. Ou, se você participa de algum grupo, organização, coletivo em que tenha o CNPJ, você vai acessar como CNPJ e daí você aí não vai ter a preocupação com o imposto de renda. Então, fica essa questão básica, porque vale você a reflexão para acessar esse recurso dessa forma, como CPF ou como CNPJ, seja como MEI ou pela sua organização. Em frente. Primeiras perguntas. Será que o edital vai sair? Não vai sair? Como é que está essa questão?
enquanto você está pensando e aguardando a publicação do seu edital, para um pouquinho e faça algumas perguntas, algumas reflexões da sua proposta. Está aqui um conjuntinho de perguntas na tela. O que é que você quer apresentar? Por que vai apresentar? Onde vai realizar? Qual o período? Quem participa? Quem usufrui? De que forma eu vou executar? Qual é o custo do meu projeto? Qual é o resultado que eu vou esperar? Essas primeiras perguntas vão orientar você a escrever o seu projeto, a preparar para acessar a lei os recursos da Lei Paulo Gustavo e já vai, se você nunca participou de um edital, já vai até exercitar, ter esse aprendizado para acessar outras possibilidades, porque tem muita coisa vindo com o retorno da política pública de cultura. Então, anotou as perguntas. Agora vamos em frente. Aqui eu vou compartilhar com você uma dica que eu aprendi com o Alexandre. O Alexandre que está aqui com a gente, lembram? Ele tem uma trajetória longa de avaliação de projetos. Não é mesmo, Alexandre? Qual era uma dica que tu sempre diz? Seja conciso, não enche de coisa. Menos é mais. Então tá aí, Isso. essa dica não é minha, essa dica é do Alexandre. Seja conciso, porque a pessoa que é a curadora, a pessoa que vai avaliar o seu projeto, imagina, ela vai ter vários projetos para avaliar. Ele sempre fala, o menos é mais, e ele vai direto ao ponto de avaliação. Essa dica vale para Paulo Gustavo, né, Alexandre? É isso mesmo, vale, aliás, para todos os editais, né? Tem muitos detalhezinhos que a gente procura orientar para que as pessoas apresentem a proposta para que ela seja avaliada da melhor forma possível. Às vezes eu já fui proponente durante muitos anos antes de entrar no serviço público, a gente fica muito preocupado em querer mostrar todo o trabalho que a gente faz, com detalhe, com riqueza, mas tem que entender que existe um tempo de avaliação, então às vezes a gente coloca tanta informação que acaba dispersando aquelas que são fundamentais para fazer com que a nossa proposta seja entendida com clareza, com rapidez. É isso mesmo, querido. Então, você já teve aí a dica de ouro. Então, lembrando as perguntas e lembrando que tem que ser conciso, vamos para a mão na massa. Bom, aqui tem algumas perguntas que são bem importantes para vocês avaliarem. Primeiro, uma coisa bem básica, porque o básico tem que ser dito. A Lei Paulo Gustavo, nós teremos os recursos que são destinados para o audiovisual, então, maior montante de recursos vem para o audiovisual, porque essa lei que homenageia o nosso querido Paulo Gustavo tem uma boa parte dos seus recursos que são oriundos do fundo do audiovisual. E um outro edital que sairá contemplando as demais expressões artísticas. Então, eu tenho que pensar, eu vou apresentar o meu projeto é de que área? Eu vou fazer um documentário? É uma websérie? Eu vou investir no cineclube? Então, eu vou concorrer no audiovisual. Ah, não, eu sou um grupo de dança, uma peça de teatro, eu estou envolvido com boi de mamão, com a cultura popular, dança folclórica, vou concorrer nas demais artes. Ah, mas eu sou uma banda, eu sou parceiro de um produtor de audiovisual e vai fazer um videoclipe. Então, estou no audiovisual. Então, fique bem atento. Qual a categoria que você irá participar? Qual é a área de atuação do seu projeto? Lembre-se, qual é a sua área de atuação do seu projeto? Uma reflexão necessária. Qual a contrapartida social? Porque nós iremos realizar obras artísticas, projetos culturais com recurso público. Nós sim temos que deixar a nossa contrapartida. De que forma será esse acesso? De que forma eu contribuo pelo meu projeto artístico-cultural com a minha comunidade? Aqui está um ponto necessário. E a Lei Paulo Gustavo está muito atenta a isso. Quais são as ações de acessibilidade do meu projeto? Fique atento, muitos e muitos projetos serão pontuados por meio da acessibilidade, além de ser uma exigência colocada. Será que, onde irei realizar a minha apresentação artística, tem acessibilidade arquitetônica? Eu estou preocupado com as vias de acesso? Ou eu estou atento à acessibilidade comunicacional? Eu terei legenda, libras? Como serão os meios da minha acessibilidade de comunicação? Ou o meu projeto ainda conta também com a acessibilidade atitudinal. Eu estou contratando os profissionais, eles fazem parte da minha equipe, pessoas que também promovem e vivem por meio da acessibilidade. Então, fique atento
a estas questões da acessibilidade. Outro ponto para você prestar atenção: como será a descentralização do meu projeto? Se for o caso, eu vou circular nos bairros da minha comunidade, da minha região, eu vou circular pelo estado, caso eu vá concorrer a um edital a nível de Santa Catarina, né, pela Fundação Catarinense de Cultura. Fique atento a isso também, pense sobre isso. Se for o caso, coloque as formas de descentralização, que isso também é uma forma de promover acesso. Qual a duração do meu projeto? Esteja atento aos prazos do edital da Lei Paulo Gustavo no seu município, porque pode ter acontecido um debate aí no seu município do tempo de apresentação, de como é que vai ser após a publicação do edital, após a seleção, homologou as candidaturas, os projetos selecionados, qual é o tempo para a execução do mesmo? Fique atento sobre isso. Vamos em frente. Bom, agora a gente vai falar aqui um pouquinho, tudo que a gente falou até agora nos ajuda a estruturar a redação do projeto. Quais são os pontos básicos que provavelmente estarão aí no edital no seu município. Primeiro ponto, defina, seja claro, qual que é o objeto do meu projeto, o que será feito. Como o Alexandre já deu a dica para nós, seja sucinto, seja claro, seja conciso aqui também. Utilize verbos de ação. O meu objeto é realizar um festival de dança no meu município. O meu projeto é realizar um documentário que irá apresentar a memória da minha cidade, da minha região. Não, o meu projeto é realizar um festival de música estudantil. Estou aqui dando exemplos, utilize verbos e seja conciso no objeto, tá certo? Então, vai direto, vai no ponto do que você irá apresentar. Na verdade, né, Caê, aqui não é uma tese de mestrado e doutorado, né? É um projeto para conseguir traduzir, né, a ação, o projeto que tu vai desenvolver. Então, tem que quase que desenhar, assim, né? E aquela clareza, né, Lu? Não adianta, não precisa que fazer uma grande defesa, você vai ser pontual. Às vezes uma frase ou duas frases podem ser muito claras, né, naquilo que eu quero apresentar. Exato. A partir daí você vai para a justificativa, e como a Lu já deu a letra, na justificativa também não vá desenvolver a tese, gente. A justificativa é apenas trazer aqui alguns dados, alguns elementos que mostram o porquê que o meu projeto é importante, por que ele deve ser realizado, qual é o contexto que ele vai colaborar, qual é o impacto que ele vai causar na minha sociedade, na minha comunidade. A gente está no Agosto Lilás. Será que eu não vou apresentar aqui um projeto artístico que vai trazer o porquê que a mulher é plena nos seus direitos, nas suas escolhas, nas suas atitudes e que violência é inaceitável? Você pode e deve, inclusive, trazer por meio da arte e da cultura formas de impactar e transformar a sociedade. Quem sabe aí, né, Lu, a gente está dando já uma dica aí de um Mulheres, projeto. né? Eu estava pensando aqui, Caê, essa questão também étnico-racial, né? Que a gente possa abordar, fazer essa abordagem, a inclusão, os PCDs, né? Olha só, tem uma infinitude de projetos que podem ser desenvolvidos, né? Colocar a criatividade para funcionar, que eu acho que é obra-prima aí do setor cultural. Olha, gente, anota aí que a Lu trouxe uma dica importante. A Lei Paulo Gustavo, na sua lei, regulamentação dos editais, ela pontua especialmente projetos que envolvam as comunidades tradicionais, projetos do povo negro, pessoas com deficiência, e alguns municípios ainda podem criar cotas, priorizar projetos liderados por mulheres, LGBTs, ou seja, a Lei Paulo Gustavo, que traz o amor na arte, o amor do sorrir, também prioriza isso. Vamos em frente. Então, justificativa, fique atento no impacto do seu projeto na sua cidade, na sua comunidade. Depois você vai trazer você pode ter alguns objetivos específicos também com algumas ações, seja claro, 1, 2, 3 pontos que vão reforçar aquilo que você está apresentando na Lei Paulo Gustavo. E fique atento, é nesse ponto aqui, ó. Coloque metas, descreva as pequenas ações do seu projeto, com que eles são muito parecidos com os objetivos. Então, você já vai fazer um exercício. Coloque quais são as metas, quais são as ações que vão serem realizadas no seu projeto, que vão tornar palpável, que vão realizar o que você apontou até mesmo na sua justificativa.
Tenha também em mente, já vai fazendo o exercício de pensar qual é o público que você vai atender. Qual que é o público do seu projeto? Lembre-se, a gente realiza a arte ela é intangível, a arte ela se expressa de múltiplas formas, toca as pessoas de diferentes formas, cada um é impactado de um jeito, mas a gente sabe que as nossas produções possuem também os seus públicos específicos, os seus públicos a serem atendidos. Então, deixe isso claro também no seu projeto. E vale colocar, e é de fundamental importância, o local de realização do seu projeto. Quanto mais claro você for, melhor para ser avaliado. Olha, o seu projeto será realizado, pode inclusive colocar na cidade X, bairro tal, local Y. Quanto mais específico você for, melhor você será avaliado e vai te ajudar a colocá-lo na prática. Então, deixe o seu local de realização específico no seu projeto. Assim também, agora um ponto que será conectado com outro. Qual é o período de realização? Qual será o seu calendário das suas entregas? Os nossos avaliadores precisam saber. Você vai receber o recurso e você vai desenvolver um calendário das suas ações. Alexandre, isso é sempre também bem importante, né? Porque a gente fica atento para saber se é execuível ou não a proposta que está sendo realizada. E já que a lei, a prestação de contas é pela entrega do objeto, esse calendário também é bem importante, né? Então, agora eu estou em casa, viu, gente? É, e interessante uma coisa na Paulo Gustavo é que não existe um prazo pré-estabelecido. Muitas vezes os editais colocam prazos para execução dos projetos. 6 meses, 18, né? Por aí vai, um ano. Só que como cada município, cada estado vai fazer o seu edital, a gente deixou em aberto, né? Então, pensem na quantidade de recursos. Quanto que vai estar disponível para cada projeto? Isso depende do edital. Em cada município vai ser diferente, em cada estado, né? Todo mundo está um pouco ansioso, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque estamos nessa fase, está avançando rápido, né? A maioria dos municípios do estado já estão elaborando os editais. Então, daqui a pouquinho sai. E aí é que a gente vai saber exatamente qual é o período que a gente vai poder executar. Porque, vamos supor, Florianópolis, eu vou dar um spoiler aqui, tá? Florianópolis, no artigo 8º, que são todas as demais áreas, os projetos serão de R$ 20.000. Foi escolhido assim, para que se contemple o maior número de propostas. Então, vamos pensar, R$ 20.000, eu consigo fazer uma ação por 90 dias, 3 meses? É adequado. 4, 5, 6 já começa a ficar complicado, porque é um recurso pequeno, né? Então, pensem nisso, que nesse momento, para esses editais da Paulo Gustavo, vai valer muito essa questão do recurso que cada edital vai estabelecer, para que vocês pensem no tempo adequado de execução desses projetos. Então, gente, é isso aí. Por mais que a gente está sempre com o coração ao alto, querendo realizar as mais belas obras de arte, pezinhos no chão para uma realização que seja possível de ser executada, entregue, bem realizada, com um cronograma todo bem realizado. E, aliás, o próximo ponto que a gente fala, que é muito parecido com esse, é o cronograma de execução. É importante você apresentar as suas etapas, do início ao fim, desde que você foi contemplado, como o Alexandre falou, você vai pensar se são 30 dias, 60 dias, 90 dias, execute o tempo que você precisa para cada etapa da produção do seu produto cultural. Se vai ser no audiovisual, nas demais áreas artísticas, não importa. Tudo precisa de um cronograma de execução. E, seguindo, prepare o seu orçamento. Será que o edital vai pedir um orçamento que é cheio de detalhes ou não? Isso também vai estar no seu edital. Mas para a sua gestão financeira ele também é importante, ou seja, é fundamental. Prepara lá a sua tabelinha com o seu orçamento, como é que você vai aplicar os seus recursos, onde você vai colocar cada montante, né, do que você vai receber. E se você apresentar como CPF, não esqueça, você terá a dedução do imposto de renda. Então esteja sempre atento a isso, tá bom? Principalmente quem é CPF. Esse é um alerta que está aparecendo em todos os nossos encontros. Prevê isso no teu orçamento,
que vai ser bem melhor e não vai ter surpresa lá na frente, tá certo? Como já falamos, contrapartida, não deixe de pensar nisso. Quem sabe se você vai apresentar um espetáculo de teatro, por que não pode ter, depois da apresentação da peça, além de um acesso, talvez uma porcentagem de acesso gratuito, uma roda de conversa sobre o tema que você está abordando no seu espetáculo? Ou se você vai apresentar uma mostra fotográfica, por que não pode incluir aí uma oficina? Pense sobre isso. A contrapartida é fundamental. Além de a gente fidelizar, de a gente formar público, é fundamental que a gente dê espaço para outras pessoas, quem sabe despertarem as suas habilidades para uma produção artístico-cultural ou até mesmo pensar no seu engajamento comunitário. Outro ponto que às vezes a gente deixa passar, hein? Bolei o meu projeto, qual que é a minha estratégia de divulgação? Todo artista quer a sua plateia, não é mesmo? A gente quer estar junto com o povo. Então é fundamental que a gente pense na nossa divulgação. E, aliás, divulgação, né, Lu? É tudo porque a gente quer saber onde é que vai estar o mais belo espetáculo na minha cidade. É direito, eu quero ir lá aplaudir, não é mesmo? Claro, e depois assim, né, Caê? Tem muita gente que cobra que não teve divulgação e se tivesse, teria ido. Isso acontece muito. Então é melhor falar mais, falar em todos os lugares, divulgar, rede social, o post funciona, né? Funciona, ainda funciona. O lambi-lambi, o rádio, as redes, tem que usar a criatividade também nisso, né? E é fundamental, viu? Então isso também estará sendo avaliado, viu, Lu? Por quê? Porque quando a pessoa está avaliando um projeto, ele quer saber, sim, de que forma que eu estou pensando em chegar à minha comunidade. Nem todo mundo, às vezes, eu sei que alguns municípios, por exemplo, Lu, vão querer colocar os projetos da Paulo Gustavo no calendário cultural do município. Bacana, isso é uma possibilidade. Mas se não for o caso, ou também se for o caso, é importante que eu pense aqui como é que eu vou fazer a divulgação, até porque vamos combinar, né? A divulgação do projeto no edital é fidelizar o público para outras ações que esse artista, esse coletivo está realizando. E despertar, inclusive, para a cultura, para a arte, porque, embora está na Constituição como um direito, né? Direito à cultura, o acesso à cultura, a gente sabe que por diversas vezes e de diferentes formas, esse acesso é limitado, né? Então, quanto mais a gente também despertar para o gosto de uma boa música, um teatro, uma dança, olha, aqui dá para falar de um monte de coisa, né? Documentário, um bom filme. E a gente tem que avisar as pessoas que está à disposição delas. E o que é mais bonito, que tu falou ainda há pouco, a questão de que a Lei Paulo Gustavo está com recursos chegando a todos os municípios. Então a gente tem que falar para a nossa gente que aqui, quem sabe no meu bairro, está acontecendo essa apresentação. Outro ponto que é fundamental que a gente coloque sempre nos nossos projetos, o currículo e o portfólio do nosso proponente. Se eu sou pessoa física ou o meu grupo, que eu apresente o meu currículo, porque isso é uma segurança para que a gente possa avaliar a capacidade técnica daquilo que está sendo proposto. Isso é muito importante. Está falando, mais uma vez, é dinheiro público. Então, é fundamental saber se quem está propondo também tem experiência, vivência para realizar. Ah, Caio, mas é a minha primeira vez. Não tem problema, fala da sua formação, fala da sua jornada. Mostre que o que você está propondo, você tem condições de realizar. E se você for realizar em equipe, coloque ali também, coloque a ficha técnica da equipe. De repente, é óbvio, você não vai realizar sozinho, tem um grupo contigo. Então, esse coletivo, essa capacidade de realização, ela é fundamental no projeto. Então, se você já realizou alguns trabalhos, vai entrar com um portfólio, senão você vai fazer a sua apresentação, tá certo? E também da sua equipe, como está aí no nosso conjunto de dicas, a apresentação da equipe. A gente colocou aqui algo a mais, alguns editais solicitam, outros não. A carta de anuência, o que a gente está falando sobre isso? Bom, se eu vou realizar o meu projeto, a minha sugestão é eu vou realizar em 3 escolas da minha cidade. Já pensou se você já consegue anexar na sua proposta, que você já tem o aval de quem vai receber o seu espetáculo? Eu acho que até que a Paulo Gustavo não vai fazer esse pedido nos nossos editais. Mas, se for, isso já vale a dica para outras experiências que às vezes pedem, dizendo que você tem autorização para realizar a sua atividade artístico-cultural no espaço X.
Isso dá uma força para a gente, viu? Vale a pena. E a gente está colocando aqui, já vai separando alguns documentos opcionais. Se você já tem aí uma jornada, organiza aí matérias de jornais, fotos, alguns registros que a gente fala que vai trazer um conjunto de opções, de comprovações também que são da sua capacidade técnica. E chegando ao fim, algumas outras dicas. Falamos ainda há pouco ali atrás de orçamento. Gente, não vai fazer furo, viu? Vai receber o recurso. Tenta deixar o seu projeto o mais redondo possível. Os furos vão ser bom para evitar furo é bom para todo mundo. Então, faz dentro da realidade. Ah, Caio, mas eu vou precisar investir alguma coisa a mais. Tudo bem, não tem problema, mas que esteja no seu orçamento, na sua previsão. Ah, Caio, mas eu posso buscar recursos com outros parceiros? Pode. A Lei Paulo Gustavo também permite isso. Você pode complementar os recursos para a execução do seu projeto. Basta que você deixe isso bem claro, viu? Deixa bem claro quando for apresentar o projeto. Então, essa dica é importante. Oi, Lu. Caê, o que é o furo que você falou? Eu queria entender. Ah, vai que assim, ó, por exemplo, eu recebi 20 mil, mas assim, eu não detalhei bem o meu orçamento, eu acabei gastando, sei lá, 25 mil reais. Então, será que não foi um erro no meu planejamento, no meu orçamento? De repente, eu precisei fazer deslocamentos a mais do que estavam previstos, mas foi muito a mais, sabe, Lu? Daí acaba que você tinha um recurso, você recebeu um recurso X que é para te ajudar, que é para realizar, que é para fazer acontecer, e eu não me organizei. Daí, às vezes, talvez eu saia até um pouco insatisfeito porque eu tive algo muito maior daquilo que era previsto. Então, é importante a gente planejar. Também no espetáculo artístico. Isso é a lição da vida, não é, Lu? Assim é na nossa vida, não é? Senão, não dá certo. Aí não vai nem curtir o que vai conseguir fazer de projeto, só preocupado como é que vai dar conta, né? Do furo. Então evita isso que é melhor. Aqui tem uma questão importante, que é o mérito cultural. A gente resolvi alguns pontos aqui que ajudam você a pontuar no mérito, porque isso é bem importante também. A Lu ainda há pouco falou de mulheres, questões pessoas com deficiência. Então, são questões que vão trazendo um caldo, um corpo. Acho que a gente pode falar assim, né, Alexandre? Vão dando força para o meu projeto. Então, assim, observem os itens, dá uma lida no edital. Poxa, tem questões aqui que vão contar ponto para eu ser classificado. Então, será que o meu projeto tem isso? A sustentabilidade, a diversidade da minha equipe, de repente, pode ser que contém pontos. Nós somos um grupo extremamente plural e diverso. Pessoas pretas, LGBTs, pessoas trans, pessoas PCDs, 70% do meu grupo são de mulheres. A gente quer isso, a gente quer essa expressão. Então, isso vai contar. A descentralização, a importância do meu projeto para a comunidade, o mérito cultural conta bastante, né, Alexandre? E tu sabe que eu estava me lembrando de alguns aspectos, que tem umas dicas que são legais da gente falar, né? Tu já deve ter me ouvido falar nisso, mas assim, muito comum nos editais de cultura popular, perguntas sobre questões intergeracionais, né? Então, lá no início, o pessoal vai fazer uma síntese, uma descrição sucinta do projeto e fala que participam os jovens, todas as idades e tal. Aí lá na frente vem uma perguntinha que é meio capciosa, mas ela costuma aparecer assim: como que é a relação entre as gerações ou como que está a participação dos jovens? Aí a pessoa começa a fazer uma queixa, quem está propondo se queixando que é difícil mobilizar, envolver, e o celular é impressionante como ele aparece em todas essas queixas. Então eu digo assim, olha, é um dado da realidade, a juventude vive, principalmente essas gerações mais novas, são totalmente digitais, já nasceram digitalizadas, né? Então, ao invés de colocar a queixa, porque essa queixa ela vai contradizer, veja, o projeto ele tem que ter uma coerência naquilo que eu estou falando no início, no meio e no fim. Mas se eu estou dizendo lá no começo que os jovens participam, que a gente consegue trabalhar, e daqui a pouco eu começo a reclamar que eles não participam pelo meio digital, então já pensem uma maneira de, nessa linguagem de vocês, pode ser o teatro, a música, a dança, eu sempre uso o exemplo do Boi de Mamão, que eu achei muito bonitinho, uma proposta que eu vi, né? Ao invés de reclamar que os jovens estão no celular,
Então, inventa um joguinho, alguma atividade que envolva o celular, para que eles tenham tarefas a cumprir, por exemplo, durante a apresentação do Boi de Mamão. Então, eles vão interagir, ou seja, aquilo que aparece a princípio como um problema, a gente pode transformar numa ferramenta favorável à proposta. Esse tipo de proposição assim, mais arrojada, mais inovadora, é muito valorizada na hora da avaliação. Dica boa, hein? Dica preciosa aqui na nossa live, hein, gente? Seja criativo, seja ousado. É aquela história que falávamos, o coração está no alto, o pé no chão, e aí é o espaço da criatividade e da ousadia que possa ser execuível, né, Alexandre? É isso. Então é isso, gente. Pense no mérito cultural. Dê uma olhadinha lá no edital, o que pontua, e como o Alexandre bem lembrou, seja coerente. Se o teu objetivo lá estava promover o acesso da juventude, eu não posso aqui atrás dizer que está difícil chamar a juventude para o meu projeto, não é mesmo? As últimas dicas, fique atento, fique atenta. Se o seu projeto, por exemplo, se você está envolvendo profissionais, que algumas questões sindicais pedem alguma autorização, coisa e tal e coisa, vale a pena você se resguardar e pedir também esses tópicos. E assim a gente vai chegando um pouquinho aqui ao fim para a gente poder trazer aqui as últimas reflexões, que é a questão da prestação de contas. Nós estamos num momento de muita inovação, né, Alexandre? Eu digo para todo mundo. Lu, o Ministério não só voltou, mas voltou pensando em facilitar o nosso fazer artístico. Por mais que ali, Paulo Gustavo, a fiscalização está focada no objeto, na realização, na sua entrega, a gente sempre tem pedido para todo mundo, não deixe de guardar as suas notas fiscais, não deixe de guardar todos os documentos que comprovem aquilo que você executou com o recurso público. Não apenas por segurança, mas também é uma questão de cidadania, tá ali organizadinho. Ah, Caio, mas eu não vou precisar subir tudo na plataforma, então para que eu vou guardar? Por questões de responsabilidade. Se lá na frente alguém tiver alguma dúvida, você vai demonstrar que também o seu recurso foi muito bem executado, com muita responsabilidade. Só que o que é mais bonito, e a gente não pode deixar de encerrar essas dicas falando sobre isso, Alexandre, Lu, que coisa linda ver o Ministério voltando, dizendo o importante é a execução do projeto artístico, o importante é o povo ter acesso à arte, o importante é a nossa cidade pulsar a cultura. Isso que é o mais importante, ou seja, é a entrega do objeto que foi proposto nesse edital da Lei Paulo Gustavo. Isso é pensar num dinheiro bem aplicado também. Alexandre, alguma dica sobre isso, Alexandre? Então, na verdade, assim, dizer que a Paulo Gustavo é só o começo. A gente daqui a pouco começa a executar o Dir Blanc 2, que vai ter uma distribuição maior para as demais áreas. A gente sabe que a Paulo Gustavo tem um volume grande de recursos para o audiovisual devido à natureza desses recursos. Estamos já em processo de conferências, então, ao mesmo tempo que as pessoas vão estar elaborando seus projetos, não deixem de participar das conferências, é o momento da gente tomar as decisões mais importantes do rumo da política cultural brasileira. E teremos a Conferência Nacional, então, assim, gente, o Ministério, como a Lu falou, já está com uma equipe, nós estamos na Rua Vitor Meireles, 198, é o prédio onde quem é aqui da região da Grande Florianópolis e é jovem há um pouquinho mais tempo, como nós aqui, já foi alguma vez na vida fazer sua carteira de trabalho lá, era ali, né? Então, nós estamos ocupando um espaço naquele prédio que é público, nesse primeiro momento, atendendo das 14 às 17 horas, então todas as tardes tem um plantão nosso lá, convidar quem quiser, quem puder, venha para a gente conversar, conhecer o nosso espaço, ainda está improvisado, mas a gente daqui a pouco vai ocupar um andar lá e vai ficar tudo muito bonito. E parabenizar a iniciativa da live, acho que a gente vai ter que fazer isso mais vezes, com os editais publicados e aquelas demandas, de repente a gente já lança um desafio aqui, olha, vá mandando para o e-mail da deputada Alcaê, para nós aqui também, né, as dúvidas, as questões, o que surgirem aí no processo, porque a gente volta, eu acho que seria muito bom, né, volta a conversar para ampliar. A nossa intenção é essa, fazer com que a gente tenha bons produtos que não é só para nós, para os produtores, é para a sociedade. Tudo que a gente está fazendo, no fim das contas, é para fazer essas entregas para a sociedade. Obrigadíssimo, parabéns pela iniciativa e qualquer coisa, estamos sempre juntos.
Ótimo. Obrigada, Alexandre. Então, quero dar esse recado que o Alexandre mesmo mencionou, né? Que a gente precisa ficar muito atento, porque além da Lei Paulo Gustavo, nós teremos outros editais, tanto no âmbito estadual, como também, ou muito mais, no âmbito nacional, né? Então, os municípios precisam ficar de olho, setor cultural como um todo, acompanhar os editais da Fundação Catarinense de Cultura, né? E quando a gente fala da Lei Paulo Gustavo, é importante acompanhar, caso o projeto seja de abrangência estadual ou regional, também acompanhar os editais da Fundação Catarinense de Cultura, né? Então, a gente pede aí para todo mundo ler com muita atenção os editais para aprimorar os projetos, né? E não esquecer que nós teremos ainda, como falou Alexandre, a Lei Aldir Blanc, né? E também outras iniciativas. O Ministério da Cultura está aí com o maior orçamento da história da cultura brasileira. Nós, em Santa Catarina, já está com as inscrições abertas até o dia 5 de setembro, a lei, o edital Elizabeth Anderle, que é um edital estadual, né? E também a gente sabe que os municípios também têm editais, então, quando a gente olha para esse momento, a gente está muito feliz, porque uma vez era, até pouco tempo, ou o município se vira ou não tem, né? E o Estado também com poucos, parcos recursos. Agora a gente tem governo federal, política cultural e, né, vai não só o governo federal abrindo editais, mas também mandando recursos para os estados e municípios, né? Então a gente precisa acompanhar bem isso para seguir os critérios de cada um. Eu quero agradecer a Alexandre imensamente. Alexandre é um parceiro aí da cultura e uma pessoa muito acessível, e para todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui, essas dicas não só ficaram gravadas aqui, né, à disposição, mas também a gente vai encaminhar por WhatsApp, né, Caí? Para quem assim solicitar, a gente vai estar encaminhando, porque o objetivo não é concentrar conhecimento, é socializar conhecimento. Nós somos da turma que não gosta de concentração, nem de renda, nem de poder, nem de terra, nem de cultura. A gente quer a socialização para que todas as pessoas possam ter acesso a esse bem, né, tão necessário. Então, agradecer a todos e todas. Caê, dá o teu tchauzinho aí também. Joia, obrigado, Lu, obrigado a todo mundo que nos acompanhou, obrigado, Alexandre, por estar com a gente nessa linda construção. Todo mundo que precisar, a gente pode chamar o gabinete da deputada Luciane Carminati, que a gente está lá à disposição para ajudar você, para que a arte e a cultura aconteçam em todos os recantos desse nosso lindo estado, em cada município, e que todo mundo possa transformar o mundo por meio da arte, né? Obrigado, Lu, pela oportunidade. Valeu, quero agradecer também, Caê e Alexandre, a nossa equipe que está por trás dessa live, né, na mobilização, na divulgação e na organização aqui desse espaço. Então, um beijo no coração. Não esqueçam, Paulo Gustavo, amar, né, é arte, amar é ação. Amar é ação, amar é arte. Então, um beijo, tudo de bom para todos e todas.